Você já viu aquela série de TV Todo Mundo Odeia o Chris? Então, o pai do Chris, o Terry Crews, o ator, ele publicou no seu Facebook há um tempo atrás uma série de vídeos falando sobre o probleminha que ele tinha com a pornografia. Ele fala sobre como a pornografia praticamente destruiu o seu casamento e de como ele pouco a pouco foi se tornando viciado em pornografia. Mas será que é possível realmente uma pessoa se tornar viciada em pornografia? O próprio ator Terry Crews fala em um dos vídeos que se a noite vira dia e você ainda está assistindo conteúdo pornográfico, então, meu amigo, você tem um problema. E realmente a pornografia pode sim se tornar um vício. Por definição, vício é tudo aquilo que você não consegue deixar de fazer, apesar do mal que lhe causa. Você não consegue deixar de fazer, porque a pornografia atua no seu cérebro. Ela se aproveita do nosso sistema de recompensas. Cada vez que uma pessoa vê pornografia, ela tem uma sensação de prazer, que vem da descarga de dopamina, que é o responsável no nosso cérebro justamente por essa sensação, que faz com que a pessoa se sinta dopada. Quando a dopamina está associada a um outro componente, que é o delta-FOSB, nome difícil, mas que é o responsável por cravar caminhos neurais no nosso cérebro, aí a cada vez que uma pessoa tem uma descarga de dopamina, uma sensação de prazer, o delta-FOSB faz com que a pessoa relacione, bom, é assim que eu tenho aquela sensação, então eu preciso recorrer àquela atitude, àquele comportamento para poder ter essa sensação. E isso faz com que a pessoa que vê pornografia se torne viciada. Mas a grande questão é que com o tempo a pessoa que consome pornografia com alta frequência vai se tornando dessensibilizada para outras formas de prazer. E esse é um dos sintomas mais comuns relatados por pessoas que consomem pornografia com frequência. É a falta de interesse por atividades do cotidiano, é a dificuldade em se relacionar com outras pessoas e a falta de habilidade para tomar decisões, por exemplo. Tudo isso tem a ver com os impactos que a pornografia traz ao nosso cérebro. Ela nos torna dessensibilizada para outras formas de prazer, ela nos torna hipersensíveis à própria pornografia, o que nos afasta de outras pessoas, nos traz dificuldade para nos relacionarmos. E também com as descargas de dopamina na região frontal do cérebro, que é responsável pela tomada de decisões, torna cada vez mais difícil que a pessoa que consome pornografia com frequência tome decisões. Agora, some todos esses impactos a, por exemplo, baixa produtividade, a interesse excessivo por violência nos relacionamentos e também a risco de disfunção erétil, aí você vai ver os males que a pornografia traz à pessoa que a consome. Quando uma pessoa não consegue deixar de ver, ela está, então, viciada, porque ela não consegue deixar de fazer algo que lhe traz algum mal. E essa situação é justamente o que relatam as pessoas que consomem pornografia. Uma pesquisa que a gente realizou e cujo relatório está disponível para download na descrição desse vídeo, a gente verificou que 76% das pessoas consideram que a pornografia é algo ruim e 72% gostariam de parar de ver. Então, resumindo, pornografia vicia? Sim, pois é algo que o consumidor não consegue deixar de fazer, apesar do mal que isso lhe traz. Muito bem, agora a questão é como lutar, como se livrar desse vício. E para isso são importantes duas compreensões fundamentais. A primeira é a honestidade. Você precisa reconhecer que tem essa dificuldade e buscar a ajuda de alguém. Se você está no contexto de uma comunidade cristã, peça ajuda de um pastor, de um líder mais experiente do que você, que possa lhe orientar e ser um ombro amigo nesse processo. A segunda questão é justamente que isso é um processo. Pode ser demorado, pode ser difícil e pode ser duvidoso, pode ser incerto, mas com a ajuda adequada é possível você reverter essa situação. No fim das contas, nós precisamos sempre ser relembrados na luta contra a pornografia ou nas outras lutas da nossa vida, que Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres e Ele está ao nosso lado em cada uma das batalhas. Ele disse aos seus discípulos e Ele diz a você também: no mundo vocês vão ter aflições, mas não tenham medo, tenham coragem, pois eu venci o mundo.